Boa tarde a todos, bem-vindos ao Conference Call sobre economia do Banco Alfa. A gente vai falar sobre as perspectivas da economia após eleições. Eu queria avisar primeiramente aos clientes que essa ligação está sendo gravada, que todas as linhas dos clientes estão mudas até que a gente comece a parte de perguntas e respostas. Então, eu sou Tatiana Gomes, economista-chefe do banco. Eu vou dar a nossa opinião sobre o cenário a partir de agora, a partir das eleições. E no final eu vou abrir então para umas perguntas. Os clientes que tiverem algumas perguntas e que quiserem fazer, as linhas vão ser abertas para isso. Os clientes que não conseguirem fazer perguntas ou que preferirem fazer essas perguntas de forma particular, podem enviar essas perguntas para os seus respectivos offices, tá? Então vamos lá. Acho que para falar um pouco do cenário de Brasil, eu sempre gosto de começar a partir do cenário internacional para a gente colocar como que a gente tem um contexto para esse cenário de Brasil, tá? Então, partindo dessa perspectiva e falando um pouco do cenário internacional, acho que nos primeiros 5 minutos aqui, aí a gente passa a falar do cenário de Brasil e do cenário de política, colocar quais são as dúvidas que a gente tem sobre o novo governo. É um governo que realmente de pessoas novas, e acho que ainda existem muitas perguntas não respondidas que são determinantes para o cenário. Então, talvez a gente ainda tenha aqui muito que enumerar quais são as questões que a gente vai observar daqui por diante para entender quais são as perspectivas para o cenário, para o crescimento da economia, o que pode ser câmbio, o que pode ser juros, o que pode ser realmente aquilo que a gente vai viver no decorrer de 2019. Então vamos lá, começando pelo cenário internacional. Acho que o primeiro pano de fundo do cenário internacional, o pano de fundo que está, digamos assim, mais ao fundo, é a questão que o mundo está vivendo uma retirada dos estímulos econômicos que foram colocados pelos bancos centrais desde a crise de 2008. Tá? A gente viu desde então, e especialmente nos últimos anos, esse começo dessa retirada de estímulos. Isso é muito verdadeiro no Banco Central americano. A partir do início do ano que vem, isso vai ser mais claro no Banco Central Europeu também, né, que até o mês de dezembro vai estar colocando estímulos na economia e para de fazer isso a partir de janeiro. A gente tem expectativa de aumento de juros, de continuidade de aumento de juros nos Estados Unidos. A gente tem expectativa de aumento de juros na Europa no ano que vem. A gente tem expectativa de aumento de juros no Japão daqui a 2 anos. A Inglaterra está subindo juros. Então, nesse sentido, a gente tem um cenário econômico onde o mundo está voltando a uma normalidade e a taxa de juros vai subir gradualmente. Quando a gente olha para o cenário de mais curto prazo, o segundo pano de fundo que a gente tem é o pano de fundo da guerra comercial. Então, a partir do momento que o Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos, o risco de protecionismo era um dos riscos do cenário e que começou a se materializar mais claramente esse ano, desde o início do ano, tá? Desde fevereiro. A partir de lá, a gente viveu uma série de ameaças, podemos colocar assim, sobre comércio internacional. A partir de meados do ano, a gente começou a ter tarifas efetivamente implementadas, e agora, a partir de setembro, a gente começou a ver o número de produtos que estão sujeitos às tarifas produtos chineses que estão sujeitos às tarifas americanas aumentando, com a ameaça de que a partir de janeiro essas tarifas se elevem de 10% para 25%. Bom, qual que é o problema aqui? O problema é que, enquanto a gente está discutindo o que acontece com os níveis de confiança e o que acontece, no momento que a gente discute o que está acontecendo com um cenário possível de guerra comercial, a gente começa a discutir o que está acontecendo com cadeias produtivas no mundo. Tá? Existe uma questão que é a relação comercial entre os Estados Unidos e a Europa, a relação comercial entre os Estados Unidos e o Japão, a relação comercial entre os Estados Unidos e o NAFTA, a relação comercial entre os Estados Unidos e a China. E o que a gente viu
todo esse ano foi grandes incertezas a respeito dessas relações comerciais que aos poucos foram se resolvendo, enquanto a relação entre os Estados Unidos e a China só foi escalando. Quando a gente está agora nessa beira, né, de mais uma reunião, de um summit entre o Xi Jinping da China e o Trump nos Estados Unidos, a gente está novamente à beira de decisões que podem mudar o ritmo de crescimento mundial. Se você colocar 25% se o Trump colocar 25% de tarifa em 100% dos produtos que ele compra da China, você corre o risco de ter uma queda de 1% no crescimento esperado chinês e uma queda menor nos Estados Unidos, talvez na casa de 0,2%. Tá? Isso e ao mesmo tempo, como que você vai mudar as cadeias produtivas das empresas que vão ser afetadas por essas tarifas, cria uma situação de queda de confiança no mundo e cria uma situação de incerteza sobre quem são os ganhadores a partir de janeiro, se isso realmente acontecer. Tá? Então, assim, os produtos que estavam sendo feitos na China e que tinham como destino os Estados Unidos, precisaram ser produzidos em outro lugar, ou chegarão nos Estados Unidos com uma tarifa mais alta, gerando inflação. Se eles forem produzidos em outros lugares, eles serão produzidos aonde? Na Índia, no Vietnã, na Indonésia, né? E enquanto a gente não tiver certeza que essas tarifas serão implementadas em que medida, todas essas decisões de investimento, elas estão suspensas e a gente não sabe quem são os ganhadores. Basicamente, o que a gente viu nos mercados financeiros ao longo desse mês de outubro foi justamente um ajuste. Quando você olha para os Estados Unidos e fica se perguntando qual é o ritmo de crescimento que esse país vai ter, você não consegue ter essa resposta. Você tem que ajustar isso pela incerteza dessas tarifas e como isso vai afetar a expectativa de alta de juros pelo Fed, por exemplo. Como vai afetar a expectativa de inflação, como vai afetar a expectativa de mudança nas perspectivas econômicas das empresas americanas atuando na China, das empresas chinesas que têm negócios nos Estados Unidos, das empresas americanas atuando na China que vão precisar mudar cadeias de produção. E isso faz com que o guidance, aquilo que as empresas americanas esperam de crescimento no ano que vem, fique sob suspense, tá? Então, o que a gente viu em outubro foi um cenário de Estados Unidos que parecia ainda muito positivo, com uma expectativa de que a alta de juros nos Estados Unidos fosse continuar no ano que vem no mesmo ritmo que nós vimos esse ano, ou seja, uma alta de 25 basis points por trimestre. A taxa do Fed Funds de 10 anos chegou a bater 3,20. Nesse momento, a gente começou no mercado como um todo a duvidar um pouco do potencial de crescimento das bolsas americanas e todo esse cenário de guerra comercial que eu acabei de descrever veio avassaladoramente na nossa cabeça quando a gente começou a pensar. Toda vez que eu estiver falando no plural aqui, eu estou falando sobre o mercado financeiro, né? A gente começou no mercado financeiro a pensar se a gente não estava excessivamente otimista com o cenário de crescimento mundial, no caso de os Estados Unidos irem adiante com a expectativa de colocar 25% de tarifas sobre 100% dos produtos chineses, tá? Então, uma coisa é você pensar que o seu iPhone, você é um americano, uma coisa é você pensar que o seu iPhone vai custar 10% mais caro, uma coisa é você pensar que o seu iPhone vai custar 25% mais caro. Tá? Isso faz muita diferença no bolso do consumidor americano e a gente sabe que não é do dia para a noite que uma empresa, por exemplo a Apple, no caso desse exemplo que a gente está falando, vai procurar ajustar a produção para conseguir fazer uma grande redução de custos ou então mudar as fábricas dela da China para algum país ao redor. Tá? Então, a gente está vivendo um pouco dessa dúvida. Se ao longo de 2018 nós passamos vários momentos onde a gente duvidou no mercado financeiro de mercados emergentes, a gente olhou para uma Argentina e começou a achar que ela estava perdendo muito o pé do ritmo de inflação e alta de juros e responsabilidade fiscal em maio. Nós tivemos muita dúvida sobre o que iria acontecer na Turquia, questões de independência do Banco Central, questões de condução de política econômica. A gente teve dúvidas sobre a África do Sul, a gente teve dúvidas sobre reforma agrária na África do Sul. Então, acho que assim, a gente teve uma série de dúvidas sobre mercados emergentes ao longo desse ano, e o Brasil, de uma certa forma, ficou um pouco isolado, porque a gente estava recebendo, em alguma medida, um certo benefício da dúvida
porque a gente tinha uma eleição. Então, nós temos uma lição de casa para fazer muito importante no Brasil, que é a questão do fiscal e a questão da reforma da Previdência. Acho que nós sabemos, os políticos sabem, a população sabe e os investidores lá fora sabem também, mas também todo mundo sabia que para o governo que estava saindo, para o governo Temer, era impossível de fazer essa reforma agora. E acho que a gente estava o tempo todo num determinado aguardar do que seriam as propostas, as iniciativas, qual seria a disposição do novo governo para levar adiante essas reformas. Então, acho que hoje, passando agora a falar de Brasil, o resultado dessa eleição, ele sai num contexto de um mundo que está muito incerto sobre qual vai ser o crescimento mundial no ano que vem. A gente sabe que está tendo redução da liquidez no mundo. A gente sabe que as bolsas caíram demais no mês de outubro. Isso significa condições piores de financiamento e de condições financeiras nos Estados Unidos. Isso significa que, aos americanos se sentirem mais pobres, porque eles têm realmente um ganho de riqueza que foi consumido por essa queda nas bolsas, o crescimento esperado dos Estados Unidos no ano que vem é menor. A gente também sabe que a China, por conta do que ela vai sofrer com essa mudança de cadeias produtivas, tende a ter uma desaceleração que o governo está tentando, com várias medidas praticamente aqui semanais ou diárias, impedir que você tenha uma queda mais significativa desse crescimento chinês, mas isso vai ser uma dúvida sobre o cenário. E fica difícil você fazer uma grande aposta sobre mercados emergentes nesse cenário internacional, mas se de repente, justamente porque está difícil de enxergar o cenário, os investidores estiverem vendo algum país no mundo onde a aposta é certa de que as coisas estão indo na direção correta, a gente pode ter um benefício do mercado internacional para a gente. Então, o que nos resta nesse momento? Jair Bolsonaro ganhou e ele é o novo presidente da República e vai assumir a partir de janeiro um país que tem uma série incrível de desafios e um mercado internacional, como eu disse, que está procurando onde investir, desesperado para encontrar bons negócios, mas bastante disposto a penalizar quem não fizer a lição de casa. Como eu disse, a gente viu isso esse ano com vários outros emergentes. Então, o que a gente precisa desse governo? Uma grande velocidade, um bom diagnóstico do que tem que ser feito e uma grande velocidade em entregar aquilo que precisa ser feito. Eu acho que, assim, como vocês perceberam, o câmbio deu uma bela apreciada, né, nos últimos tempos. E se vocês perguntarem da onde isso veio, né, acho que assim, a gente tem boas histórias para contar sobre a evolução que o Brasil fez nas últimas semanas, né? Eu vou dar um passo para trás aqui no cenário de Brasil. Antes das eleições ou durante as eleições, a gente sempre dividiu o cenário, para quem já teve presente em alguns dos nossos eventos, a gente sempre dividiu o cenário entre candidatos reformistas, que tinham muito bom entendimento do que precisava ser feito de reforma, daquilo que era possível fazer de reforma e tinha aquilo que a gente chamava de condições de governabilidade para fazer a reforma, ou seja, entendia o meio político e estava disposto a levar adiante essas reformas. A gente tinha um outro conjunto de candidatos que a gente chamava de não reformistas, candidatos que queriam, na verdade, até voltar atrás, por exemplo, na reforma trabalhista, que negavam a extensão do problema fiscal ou que queriam resolver o problema fiscal com aumento de impostos e não de cortes de gastos, e que por exemplo, achavam ou diziam que a Previdência era um problema menor, tá? E existia um terceiro grupo de candidatos que a gente chamava de quase reformistas, que eram candidatos, e no qual Jair Bolsonaro se incluía, eram candidatos que a gente falava, olha, esses candidatos a gente não tem, eles falam de reforma, mas a gente não tem certeza que reforma eles querem fazer, qual a capacidade deles de quanto eles realmente querem, se eles estão falando da boca para fora, e qual a capacidade deles de levar adiante isso, quais são as condições de governabilidade para que você possa fazer isso. E quando a gente dividia qual era o câmbio possível desses candidatos, os candidatos quase reformistas tinham um câmbio de 4,15, dentro desse cenário internacional mais difícil que eu descrevi. E de repente, Bolsonaro está na frente, Bolsonaro ganha, e a taxa de câmbio está em 3,70, né? O que mudou de lá para cá? Então, acho que a primeira coisa que mudou, e isso é importante porque isso já faz a gente pensar no cenário para frente, é o seguinte: a gente elegeu no primeiro turno um Congresso muito diferente, a renovação foi muito grande.
A renovação do Senado na casa de 80%, a renovação na Câmara na casa de 50%, tá? Isso traz muita gente nova, o que institucionalmente significa que a gente já está passando por mudança. Se a gente pensar que a gente tem um país diferente, a gente já elegeu um Congresso diferente, essa mudança institucional já daria para a gente um câmbio um pouco mais baixo. A segunda mudança importante qual é? O perfil que foi eleito nessas casas. Se você pegar o perfil da Câmara hoje, ele é muito mais uma casa de centro-direita, tá? E o nosso governo executivo que acabou sendo eleito é um governo de centro-direita. Quando você tem o executivo ideologicamente alinhado com o Congresso, a chance das reformas passarem é maior. Não estou dizendo aqui que eu estou super tranquila, que todas as reformas vão passar, a gente vai falar sobre isso adiante, mas em teoria é mais fácil passar qualquer coisa. Então isso também já está contabilizado nos preços de mercado. A terceira coisa que eu acho que estava contabilizada, muito contabilizada, é que Bolsonaro poderia ganharia com uma margem grande de distância para o segundo candidato, o que dá para ele uma coisa chamada capital político, que é uma capacidade de você chegar no Congresso e falar para os congressistas, olha, eu tenho voto. Né? O povo está comigo, o povo me apoia. Você quer ficar contra o povo? Né? E conseguir tirar um votozinho aqui e ali a mais. Acho que a outra coisa que é muito importante é o mercado, ao ter começado a perceber, a gente sempre falava isso, o segundo turno ele é muito a respeito da rejeição e o segundo turno é muito a respeito do tema que vai ser discutido. A gente entrou num tema direita contra esquerda e os níveis de rejeição do Bolsonaro acabaram, mesmo altos, sendo menor do que o candidato da oposição. Então o mercado passou não mais a operar a discussão de quem ganharia a eleição, mas o mercado passou a operar quais eram as chances efetivas de reforma. E com essas duas coisas que eu falei sobre o Congresso antes, de um Congresso renovado e de um Congresso de centro-direita, o câmbio está mais baixo porque, de fato, o mercado já está operando chances verdadeiras da gente ter reformas daqui por diante, tá? Então, a gente já está nesse cenário. Então, vamos lá. O que a gente tem do cenário de Brasil e o que a gente pode esperar desse governo? A gente sabe muito pouco sobre ele. Tá? A sensação inicial desse governo é até um pouco de despreparo. É como se eles têm uma equipe muito pequena, isso é verdade. Eles tinham muito poucos interlocutores. A comunicação deles nunca foi uma comunicação muito bem feita até agora. E a sensação que a gente tinha é que, como eles não tinham certeza que eles iam ganhar e eles precisavam ganhar, eles gastaram um tempo grande tentando ganhar. E não necessariamente preparando o programa de governo para quando tivessem que assumir, tá? Então, o que a gente está vendo nesse momento agora, onde começou a transição efetivamente começou hoje, né? As equipes estão em Brasília, os nomes que estão aparecendo na equipe de transição não são os nomes que vão ficar, tá? Só os nomes dos ministros que estão começando a ser anunciados são os nomes que vão ficar. Mas quem são essas pessoas da transição? A gente já mais ou menos não tinha ouvido falar sobre elas. O que a gente sabe deles o ideal deles é um ideal um pouco mais à direita, mais conservador politicamente e, do ponto de vista econômico, liberal. Eles estão se mostrando bastante reformistas. A gente tinha dúvida, a gente falava que eles poderiam ser quase reformistas. Eles estão agora mostrando para mim que eles são cada vez mais reformistas, né? E eu estou começando a comprar esse cenário junto com o mercado. As dificuldades daqui para frente vão ser que tipo de reformas saem e se a gente vai conseguir ter do Congresso o apoio que a gente precisa. O que isso significa? Jair Bolsonaro foi eleito com o povo. Ele não foi eleito com um partido. Quem era esse partido que é o PSL hoje e que agora é o segundo maior partido da Câmara e que, de repente, por conta da cláusula de barreira, que vai ter vários parlamentares que precisam trocar de partido, até podem ir para o PSL pode se tornar o principal partido. Mas quem era o PSL? Né? Ele não foi eleito com partidos tradicionais por trás, ele não foi eleito com grandes políticos tradicionais por trás, ele não foi eleito com grandes empresas financiadoras de campanha, ele foi eleito numa campanha de R$1,5 milhão, que é uma campanha de vereador, em termos de valor. Ele foi eleito com a população, né? Então ele deve o quê? A quem? Ele deve à população. Tá? Isso significa que ele precisa fazer acordos no Congresso para conseguir governar, porque ele não tem esse apoio lá.
A gente pode argumentar que ele tem bancadas que o apoiam. A bancada ruralista, a bancada religiosa, a bancada da segurança pública, e isso são números de votos significativos. Mas a gente precisa ver como essas bancadas, que na pauta que a gente chama de pauta moral, votam com ele 100%, como elas vão se comportar na pauta econômica. A gente não sabe isso. Tá? O que a gente pode fazer é uma conta. Se você pegar todos os congressistas e supor que todos os congressistas de esquerda serão contra, por exemplo, a reforma da Previdência, quanto você precisa converter dos votos que sobram para conseguir passar uma reforma da Previdência? 81% dos congressistas. É muito, é muito. Mas, teoricamente, são os congressistas que estariam dispostos a serem convencidos. Então, assim, não é um trabalho impossível de ser feito, mas também não é um trabalho fácil de ser feito, vai exigir debates, tá? O que mais é importante? O que mais que eles estão falando? E já se mostraram para a gente entender quem é esse governo. Estamos pensando em propor a independência do Banco Central. Gente, isso é muito relevante e muito importante. Se você tiver que gastar capital político com a reforma da Previdência ou com a independência do Banco Central, eu prefiro gastar com a Previdência. Mas se você puder fazer as duas coisas, vamos fazer a independência do Banco Central. Isso é um passo, um passo com o pé direito muito grande, que você pode fazer no início, que você pode fazer agora, nesses próximos 2 meses, que é o período da transição, e que já traz pra gente, estruturalmente no Brasil, taxas de juros, em teoria, menores. A vida do Banco Central, a vida do Ilan, vai ficar muito mais fácil nas decisões de alta de juros, ou o tamanho do próximo ciclo de alta de juros pode ser um ciclo menor se você tiver apostado e aprovado numa independência do Banco Central. Olha o exemplo que eu dei da Turquia agora há pouco, de como a Turquia foi penalizada por querer tirar os poderes do Banco Central, e você está na contramão dos problemas do mundo quando você passa uma independência do Banco Central. Então isso vai ser muito bem visto, tá? Outra coisa que é importante, a gente começar a observar agora esse período de transição. Tem muita coisa que o governo Temer tem para apresentar no período de transição e que pode ser muito positivo, tá? Isso pode ajudar muito o mercado, o câmbio, tudo aquilo que a gente tem para ver de mercado nos próximos 2 meses. E a gente tem que ficar atento naquilo que é comunicação do novo governo. Quando eles nos dizem que vão ser reformistas e querem fazer uma reforma da Previdência, eu quero que eles me apontem qual reforma da Previdência eles vão fazer. A gente já está entendendo que eles vão fazer uma reforma que é do sistema de capitalização. Eles têm hoje 10 propostas de reforma da Previdência diferentes na mesa. A proposta do Armínio Fraga, a proposta do Hélio Zilberstein, da FIP, a proposta do Márcio Holland, que era do governo anterior, do governo Dilma. A gente tem a proposta do Fábio Jambiage, a gente tem a proposta dos irmãos Weintraub, que já estavam na equipe do Bolsonaro. Várias dessas propostas são propostas do regime de capitalização, e fazer um regime de capitalização não é fácil. Então, o que seria um ótimo passo da gente ver uma sinalização muito positiva que o mercado gostaria muito de ver, por exemplo, ainda esse ano? Se eles conseguirem entrar num acordo com o governo Temer e, nesse período de transição, aprovar alguma coisa que já está no Congresso, já começou a passar da reforma de Previdência do Temer, nem que ele escolha uma parte que ele concorda, uma parte que ele gostaria de fazer, fatia, emenda o texto, faz alguma coisa que já seja sinalizar, passar Previdência, o mercado já reage muito bem. E ele pode fazer isso aos poucos e ir colocando a parte dele. A gente está vendo uma coisa que é muito interessante nesse governo, nesses últimos 3 dias, eu diria, 4, que a gente não sabia antes. Eles têm uma flexibilidade, eles estão demonstrando uma flexibilidade, que é uma coisa que a gente não esperava. Então, quando, por exemplo, eles sinalizam, a gente gostaria de fazer uma reforma da Previdência e talvez não dê para fazer a idade mínima de 65, mas de repente a gente pode fazer 62 e sobe 1 ano por ano, isso é um ótimo sinal de negociação, é um ótimo sinal de governabilidade, de chance de governabilidade, porque significa que ele vai conseguir chegar lá e propor alguma coisa para esse Congresso, tá? Então isso pode ser muito positivo. O que mais? A gente ainda vê muita coisa desencontrada nesse governo. Então a gente viu coisas como, por exemplo, declarações do talvez ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, falando sobre metas de câmbio, metas de juros. Não é isso que você espera desse Banco Central ou desse governo. A gente tem metas de inflação e você não consegue criar metas de câmbio, metas de juros, metas de inflação ao mesmo tempo. Então a gente não gostaria de ouvir esse tipo de comentário. Mas você percebe que no mesmo dia
No mesmo dia, você consegue chegar lá e ouvir uma outra pessoa do governo chegando e desmentindo isso, tá? Então, assim, existe uma certa agilidade. O que é importante também a gente observar? Qual vai ser o relacionamento desse governo com o Centrão? Eu quero ver se a gente tem as tais condições de governabilidade. E toda a sinalização que a gente está tendo até agora está sendo também muito mais positiva do que o esperado. O que é isso? Por exemplo, quando o PSL, como eu disse, virou a bancada, o partido com maior vai virar o partido com maior representatividade na Câmara. Eles poderiam pedir a presidência da Câmara para eles. E eles estão totalmente sinalizando que eles estão dispostos a abrir mão disso e deixar com o Centrão. Então você está falando, olha, eu sou centro-direita e eu estou querendo dar para vocês, Centrão, a oportunidade de continuar tendo poder. Eu tenho o executivo, vocês ficam com o poder principal de coordenação do legislativo, mas me ajudam a passar o que precisa passar, tá? Então eu acho que assim, o resumo dessa história até aqui, acho que tem mais duas coisas que eu gostaria ainda de falar, mas o resumo dessa história até aqui é: eu estou moderadamente otimista com aquilo que a gente estava esperando e estava vendo nas últimas semanas, com aquilo que a gente teve de informação de domingo para cá. Tá? Eu acho que tem pessoas que estão no segundo plano, por exemplo, o super novo ministro Paulo Guedes, que estava numa posição relativamente secundária, que ele vai ganhar um papel central. Tem coisas que eu também acho bastante positivas, né? Então, assim, eles estão propondo a redução do Estado, super ministérios, ministérios aonde você agrega várias pastas. Existe uma outra controvérsia em alguns desses casos, por exemplo, meio ambiente com agricultura, mas você fazer um super ministério onde você junta fazenda, planejamento, indústria e comércio é bastante positivo. Você reduz gastos e, ao mesmo tempo, você dá mais poder de negociação e reduz atritos dentro desses ministérios, tá? Então, assim, eu vejo muitas sinalizações positivas. Acho que eles têm um problema de comunicação grande que precisa ser resolvido, até para a gente não ter essas falas desencontradas de pessoas do próprio partido ou de um governo que a gente está chamando de governo, mas ainda não tem nomes nessas pessoas. Mas a gente vai ter que aguardar um pouco para ver como eles se encaixam daqui para frente. As outras duas coisas que eu queria falar que eu acho que são bastante relevantes são as seguintes. Eu sou otimista também porque eu acho que numa eleição binária a gente tinha muito investimento e consumo engavetado. Tá? Eu acho que a partir do momento que você tinha tanta dúvida sobre qual seria o cenário de 2019, dependendo de quem ganhasse, quem podia escolher para deixar para comprar um imóvel, para começar um investimento, para comprar um automóvel, para trazer dinheiro de fora, um investidor estrangeiro que quisesse fazer um fluxo de investimento direto, o que quer que seja, e que podia esperar o final de outubro para ter certeza de quem ia ganhar, essa pessoa esperou. Tá? Então eu acho que assim, conforme forem saindo coisas boas desse governo, vai dando mais vontade dessas pessoas desengavetarem quem ainda já não começou a pensar em desengavetar. Então eu acho que isso pode ser fluxo de investimento direto para o Brasil e retomada de investimento aqui dentro. Tá? Outra coisa que eu acho bastante importante é, se esse governo, justamente porque está tendo um benefício da dúvida e existe muita dúvida, tudo que a gente está fazendo aqui são hipóteses, se esse governo der um passo inicial positivo, a gente vai ver muito resultado positivo de melhora de confiança e uma boa vontade muito grande de aguardar eles tomarem outras boas decisões. Por outro lado, se eles errarem, eu acho que eles vão ter uma má vontade inicial muito grande. E eu acho que eles sabem disso e estão dispostos a procurar fazer as coisas da melhor forma possível. Outra coisa que eu acho importante desse governo é a questão da velocidade. Tá? É muito difícil para um governo novato acertar tudo quando ele entra. Ele não está acostumado a estar no poder, ele não conhece as pessoas, ele não conhece os meandros, ele não conhece como as coisas funcionam dentro do próprio governo. Se eles conseguirem, nessa transição, aprender isso, ou conseguirem deixar pessoas chaves, como por exemplo Ana Viscovi do Tesouro, Mansueto Almeida, Diogo Oliveira, Marcos Mendes, pessoas que são chaves da equipe econômica atual. Se você conseguir trazer essas pessoas que vão te dar o caminho das pedras, essas pessoas estão fazendo um ótimo trabalho lá nos últimos 2 anos, se essas pessoas conseguirem ficar e te ajudar, aquela pecha de novato, você consegue reduzir muito. A pecha vai continuar, mas você consegue reduzir muito no dia a dia o problema de ser novato. Tá? E outra coisa importante também, daí, falando do Paulo Guedes, o que eu entendo do que ele fala
e eu já ouvi ele falar isso em eventos, é o seguinte: eu prefiro errar e corrigir rápido do que acertar muito devagar, tá? O que significa isso para mim, que a gente pode esperar quando eu ouço uma frase dessa? É que daqui para frente eles vão tentar acertar muito rápido e eles vão ter chance de errar. E se eles errarem, eles vão tentar corrigir muito rápido. Mas a gente pode passar 1 dia, 3 dias, 1 semana, 2 semanas, enquanto eles não tomam a decisão de como eles corrigem o erro que eles fizeram, passando um certo apuro no mercado. Por outro lado, eu tenho certeza que eles estão procurando acertar e que eles vão procurar acertar rápido. E também acho que se a gente começar a ver muita coisa boa seguida, pode se preparar que alguma coisa errada eles vão fazer, porque ninguém acerta tudo o tempo todo, tá? Então eu espero um cenário que eu tô chamando de bumpy, de turbulento, para quando eles assumirem, e pode ser a partir de agora mesmo. Eu acho que a gente vai ter uma transição positiva. Eu conto muito com o lado Temer dessa transição para isso ser positivo. E para eles ganharem experiência, conto muito com a velocidade deles ganharem experiência, e espero isso, que vai ser turbulento, mas eu tenho a sensação de que a gente pode fazer essa certa aposta para o bem. Tá? Eu acho que no primeiro dia e na segunda-feira, os mercados lá fora ainda estavam muito tensos, a gente teve uma certa correção. Existe muita gente no mercado que acha que estava totalmente precificado nesse câmbio, todas as melhoras possíveis que já passaram do ponto de otimismo com esse governo, então tinha gente apostando que esse câmbio era mais alto, e por outro lado tinha muita gente no mercado apostando que, nossa, tem tanto dinheiro para entrar, tem tanta coisa boa para fazer, que esse câmbio pode voltar para 3,40, quem sabe 3,20, né? Então assim, acho que existem as duas visões, e houve uma queda de braço na segunda-feira nos mercados por conta disso. Acho que o câmbio que a gente tem hoje é justo, né? Acho que 3,70 está bem justo para o que tem de incerteza nesse cenário. Continuo estando moderadamente otimista, e acho que assim, o bottom line dessa história, antes de falar de números e PIB, e crescimento, juros, essas coisas, é o seguinte: a gente está num mundo que, como eu descrevi, está muito incerto, desacelerando, porque a taxa de juros no mundo está subindo. A gente está vendo a China desacelerando por conta de guerra comercial, os Estados Unidos vão desacelerar no ano que vem por conta de guerra comercial. Se a guerra comercial realmente escalar, Europa, que é um país muito aberto, também vai sofrer, ou seja, os grandes países do mundo estão desacelerando, muita dúvida sobre para onde vão as cadeias produtivas, e de repente tem um país aqui saindo de uma recessão. Né, um país que teve um ano de crescimento ruim, 2 anos de crescimento catastróficos, 1 ano de crescimento ruim, e que agora tem toda a oportunidade da vida de entregar reformas fiscais que são extremamente necessárias, uma reforma da Previdência que nos beneficia muito lá na frente, recuperar confiança para trazer uma velocidade de crescimento grande para a economia, tá? Num ambiente de juros baixos, de inflação baixa, e que você está construindo coisas muito positivas do ponto de vista da infraestrutura, falando sobre desburocratização, sobre desregulamentação e falando sobre redução do Estado, né, da máquina pública. Então eu acho que assim, a gente pode ser muito bem visto nesse cenário internacional e se beneficiar muito disso por estar na contramão mais uma vez. Na história do Brasil a gente está na contramão. Então, acho que esse é o cenário, tá? Para finalizar, eu só queria colocar alguns números. Então, eu acho que assim, como eu disse, eu acho que o câmbio de 3,70 hoje ele é justo, porque apesar desse otimismo, ele é um otimismo cauteloso, e realmente existem as duas forças no mercado. Tem muita gente que eu acho que ainda aposta contra, e existe muita gente que quer que esse governo dê muito certo. Existe muito empresário, existe muito empresário, acho que principalmente querendo que as coisas funcionem, e muito disposto também a ajudar esse governo. E esse governo me parece um governo disposto a ouvir, né, que se as propostas chegam para ele de que isso não está legal, ou isso poderia ser assim, ou sugiro que isso seja assado, eu tenho a impressão que eles estão muito dispostos a ouvir e a implementar na medida que for possível isso. Então acho que isso é uma das coisas que me deixa otimista, e a gente vai ver esse câmbio andando nos próximos 2 meses e nos próximos 1 ano e 2 meses, dependendo da evolução dessas reformas, tá? Se a gente não conseguir passar nada de reforma da Previdência esse ano, nenhuma coisa pequena daquilo que já existe, aí a expectativa de você começar do zero uma reforma da Previdência, e se você pensar que no ano que vem você tem o primeiro mês do ano é recesso parlamentar, depois você tem que fazer as eleições dos presidentes da Câmara e do Senado, a gente só vai começar de fato a começar a olhar para votações de uma reforma da Previdência em março.
e aí uma reforma da Previdência leva 9 meses para ser votada. Então o câmbio do ano que vem pode não ser tão legal dependendo da evolução dessas votações. Por outro lado, se esse governo começa a nos entregar independência do Banco Central, uma reforma microeconômica aqui, uma desburocratização ali, alguma venda de alguma estatal menor, esse bom humor já começa a trazer esse câmbio um pouco mais para baixo, tá? Expectativa de crescimento. Eu achava que o PIB do ano que vem não tinha a menor chance de crescer acima de 2% com tanta incerteza no cenário. E nas últimas 4 semanas, entre o que esse governo começou a falar quando parecia que ele ia ganhar e o que ele está se posicionando desde domingo, me dá a sensação de que pelo menos 2 talvez já esteja garantido. A gente está falando de um PIB que ele vai crescer mais para perto de 2 ou mais para perto de 3, dependendo do nível de reforma que ele conseguir entregar. Se a gente estiver falando das reformas mais simples, a gente está mais perto do 2. Se ele for numa previdência muito boa, e eles estão super comprometidos com a gente, com o ajuste fiscal, isso estava no discurso de posse do presidente. Mais comprometimento, sinalização de comprometimento que essa eu não conheço. Tá? Também falou de crescimento de emprego, falou de crescimento de renda, e esse gás que eles estão querendo dar no setor produtivo de desburocratização, de desregulamentação, pode ser muito positivo mesmo para você ter uma atividade melhor no ano que vem, tá? Então acho que é a ver isso. Do ponto de vista de inflação, a gente está muito tranquilo com a inflação. A inflação só vai chegar na meta esse ano porque a gente teve a greve dos caminhoneiros, senão com certeza não chegaria. A gente tem uma utilização de capacidade na indústria muito baixa, a ociosidade é muito grande, tem 67% de ociosidade na indústria, taxa de desemprego de 12%, tem chão para essa economia crescer sem nos dar um problema inflacionário. Isso significa que o Banco Central não precisa subir juros agora, especialmente com a taxa de câmbio tendo voltado para o patamar de 3,70. Dependendo do câmbio que a gente tiver no ano que vem, se esse câmbio fica por aí, 3,70 ou até menos do que isso, a gente só vai ter um problema de inflação em 2020, se a atividade de fato tiver crescido 2%, 3%. Você vai estar olhando para um 2020 com crescimento muito positivo. Nesse caso, o Banco Central tem que fazer uma alta de juros, isso está no nosso cenário, um ciclo de uns 150 pontos base, ou seja, de 6,5 para 8, no segundo semestre do ano que vem. O que pode ser diferente disso? Se essa reforma da Previdência começar a passar, esse ciclo pode ser até menor. Né? Se a independência do Banco Central passa, esse ciclo pode ser até menor. Tá? Então, eu acho que assim, tem muita expectativa pela frente, tem muita coisa para a gente observar. Qual vai ser o relacionamento com o Congresso, qual vai ser o relacionamento com o Centrão, se todas essas coisas maravilhosas que a gente está elencando aqui como possíveis vão acontecer nessa direção ou não. E aí a gente vê como que esse cenário se materializa para frente. Eu vou abrir para perguntas agora. Queria lembrar para vocês que essas perguntas vão ser gravadas. Quem tiver alguma pergunta que não quiser fazer gravada ou aqui no call, pode enviar essas perguntas para os seus respectivos officers e depois a gente responde elas por e-mail, no particular, alguma coisa assim. E vou pedir para que seja aberta para perguntas, então. Bom, então eu agradeço, já que a gente não tem perguntas no conference agora, eu agradeço a participação de vocês. Continuo dizendo que a gente está à disposição. Se alguém preferir fazer perguntas individuais, é só encaminhar as perguntas que elas serão todas devidamente respondidas. Boa tarde.